Moçada, chegamos exatamente à nossa questão de número 6. Ó, mais uma questão que envolve o tema ecologia. Só que agora a parte de quê? Humanidade e ambiente. E ao falar de humanidade e ambiente, você pergunta, professor Lázaro, o que mais cai geralmente nos exames seletivos, não importa só se é FUVEST, se é Unesp, quando o assunto é humanidade e ambiente? Nós temos o fenômeno conhecido como eutrofização. E a eutrofização é uma temática bastante contundente presente nos exames seletivos, como é o caso dessa questão que diz assim, ó. Ao investigarem as razões para um evento de quê? Maré vermelha, porque a gente não pode dizer que a maré vermelha não deixa também de ser um processo que pode estar relacionado a um fenômeno de eutrofização, tudo bem? Maré vermelha, que ocorreu em uma região costeira do Brasil. Os cientistas e técnicos encontraram uma relação entre o quê? A pluviosidade do local, o tratamento e o destino dos esgotos domésticos, olha aí, né, nos municípios vizinhos, e a abundância de algumas espécies de microalgas com toxinas. Toxinas essas que são nocivas ao grupo de dinoflagelados, sendo do gráfico abaixo. Olha, então ele dá para você um gráfico. Nesse gráfico, você vai analisar o quê? 3 parâmetros. Lázaro, quais são os 3 parâmetros observados nesse gráfico relacionado ao fenômeno de maré vermelha? Primeiro, a abundância de um grupo específico de micro-organismos chamados de dinoflagelados, microalgas, tá? Segundo, a pluviosidade do local, então, os milímetros de chuva. E o terceiro parâmetro, a contagem de coliformes fecais. Por quê? Porque essa contagem de coliformes fecais está diretamente relacionada ao quê? Ao esgoto doméstico. Ou seja, para onde vai? Ao destino desses esgotos domésticos, ok? 3 parâmetros analisados no gráfico. Daí ele te pergunta, item A, qual é o mês de ocorrência da maré vermelha? Vamos para o gráfico? Vamos para o gráfico aqui? Bora? Qual é o mês de ocorrência da maré vermelha? Pessoal, todas as vezes que você for analisar, meu gráfico, ele não está exatamente igual àquele que você encontra na prova da FUVEST. Tem pequenas diferençazinhas, primeiro de qualidade, segundo de pontuações. Mas é para que a gente possa discutir, tá certo, essa situação. Em que momento, quais são os 3 parâmetros que ele colocou para que a gente possa observar? Ó, a abundância de dinoflagelados. Pessoal, quem são os dinoflagelados? Protistas. Ó, protistas. Taxonomicamente denominados de microalgas. São microalgas. Microalgas. Gente, estas microalgas, certo? Essas microalgas aqui, esses protistas, eles pertencem ao grupo dos chamados dinoflagelados, tá certo? Essas microalgas aqui. As microalgas que pertencem ao grupo dos dinoflagelados é um filo chamado dinófita. São dinofícios, né? Dinofícios, dinoflagelados. Então, dinofícias. Pirrofícias, algas de fogo chamado, né? O grande detalhe, pessoal, dessas algas é que sua abundância, ó, sua abundância metabolicamente libera neurotoxinas. Então não fique achando, tá certo, que são essas algas, né, os dinoflagelados, seres interessados em provocar a morte dos espíritos. Não, não é isso. É que o metabolismo de todo ser vivo libera produtos provenientes da ação metabólica. E às vezes o metabolismo de um indivíduo libera uma substância que é tóxica para outra espécie. É o que acontece quando a concentração, quando você tem, tá, uma densidade populacional de dinoflagelados dentro do controle, a produtividade de toxinas acaba não interferindo tanto no ecossistema. Agora, quando
parâmetros contribuem para que esses dinoflagelados tenham sua proliferação excessiva, daí você vai ter uma densidade muito grande de dinoflagelados. E aí seus metabolismos liberam essas toxinas que provoca a morte de peixes, né? Então essas toxinas, ó, provoca a morte de peixes, moluscos, crustáceos, entre outras formas de vida, né, gente? Em decorrência exatamente de quê? Dessa substância tóxica que ela vai acumulando nas cadeias tróficas. Então, analisando o gráfico, eu poderia dizer para vocês que em que momento nós vamos ter exatamente, ó, a maior abundância de dinoflagelados. É aqui, ó. Tá, ó. Maior abundância de dinoflagelados. Nesse exato instante aqui, ó. Que cai no mês de quê? Março de 2019, ó. Tá? Então, nos meses de março. Na teoria, pessoal, esse gráfico ele se repete. Então, é uma condição que é sazonal. Praticamente todos os meses de março, nós temos uma abundância de dinoflagelados, que são protistas, em que metabolicamente libera substância. Aliás, como é o nome da relação ecológica, quando o produto metabólico de uma espécie impede o crescimento e o desenvolvimento de outra espécie. Amensalismo. No fenômeno de maré vermelha, ocorrido pela proliferação dos dinoflagelados, você tem um fenômeno de quê? De amensalismo. De amensalismo, tá? Então, no item A, quando ele pergunta para você em que mês, né, ocorre o fenômeno de maré vermelha, março. Mês de março. Por que, Lázaro? Isso seria obrigatório para todos? Não, é porque pelas condições do gráfico ele está apontando que no mês de março, o que é que você está tendo? Uma abundância dos organismos relacionados ao fenômeno de maré vermelha. Ó. Aqui você está tendo uma abundância dos dinoflagelados, galera, ó. Uma abundância dos dinoflagelados. Tranquilidade? Show, né? Beleza pura. Vamos lá para o slide. Vamos lá para o slide saber o que é que está perguntando o nosso item B. Olha o que que pergunta o nosso item B. Como esse aumento da concentração de dinoflagelados chega na dieta de uma pessoa e como pode evitar uma intoxicação? Olha só, importante você saber que nós não estamos lá no ecossistema aquático, então qual é a única maneira de você acabar sendo intoxicado pelo produto metabólico desses dinoflagelados que tem suas abundâncias decorrente de várias alterações, através das cadeias tróficas, tá? Então chega ao homem, ó, através da intoxicação decorrente da cadeia alimentar. Porque nós vamos, né, nos alimentar desses indivíduos que ocupam certas posições tróficas na cadeia, e aí você acaba se intoxicando. Qual seria a solução para evitar? Porque ele pergunta, e como poderia se evitar? Né? Evitando, ó, evita-se a partir do corte na dieta de peixes e frutos do mar. Se você não consumir... É tanto, pessoal, que existem países, tá? Que quando ocorre sazonalmente esses fenômenos de marés vermelhas, a pesca é proibida para evitar exatamente essa contaminação. Tá bom? O item C. Pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento da abundância de dinoflagelados no evento de maré vermelha? E para o seu rápido declínio. Bora lá? Vamos para o gráfico novamente, vamos para o quadro. Olha, ele pergunta no item C, o que é que provocou esta abundância aqui? Gente, o que é que antecede a abundância dos dinoflagelados? O que é que antecede? Você percebe aqui no verde, ó, a contagem de coliformes fecais. E essa contagem de coliformes fecais, o que que ele aponta para nós?
o aumento da disponibilidade de quê? Esgoto doméstico. Então você poderia dizer que, ó, isso está decorrente, ó, devido o aumento da disponibilidade de nutrientes em virtude do destino do esgoto doméstico. Então, quando esse esgoto doméstico ele tem sua quantidade ofertada maior, essa matéria orgânica vai sofrer decomposição e essa decomposição do esgoto doméstico acaba favorecendo a proliferação desses micro-organismos chamados exatamente de dinoflagelados, que têm substâncias tóxicas que traz como consequência o fenômeno trágico chamado de maré vermelha. Então, lembre-se sempre, pessoal, que a maré vermelha é um evento que ela até que poderia ocorrer de forma sazonal, sem grande interferência humana. Só as naturais mudanças climáticas, como por exemplo o maior índice de quê? Pluviosidade, uma diferença na temperatura da água, esses fatores já contribuiriam naturalmente para em algumas épocas do ano você ter uma abundância de dinoflagelados e um aumento da liberação de neurotoxinas que impactaria diretamente na cadeia alimentar. Então, em tese, as marés vermelhas sempre existiram, Sempre existiram e continuariam existindo. O que a gente pode observar é que estes fenômenos têm se tornado um pouco mais intensos e, de certa forma, mais frequentes. Motivo esse, aí sim a interferência do homem no que diz respeito ao que? A poluição, a uma maior disponibilidade de quê? De nutrientes decorrentes da decomposição, e isso vai naturalmente contribuir para isso. Ele perguntou exatamente por que houve o aumento da disponibilidade de nutrientes e em que momento houve o declínio. O declínio ocorre exatamente quando a oferta desses recursos ela cai. Se você tem uma queda da oferta de recursos, você notoriamente vai ter uma diminuição da da densidade demográfica dos dinoflagelados. Daí quando eles diminuem, o fenômeno também tem sua atividade recuada. Massa, show de bola, gente. Essa foi a prova da FUVEST de 2020. Tá aí gabaritada, comentada, resolvida para vocês que são nossos queridos alunos inscritos aí em nossa plataforma. Lembrando a vocês, tá? Que a gente se encontra exatamente agora na prova de 2021, que com certeza foi a prova que garantiu o teu sucesso, a tua grande aprovação. Um forte abraço, tá certo? Professor Lázaro, mais uma vez agradecendo por você permitir que a gente chegue até a tua casa levando um pouquinho da nossa tão amada ciências biológicas. Tchau, gente, até mais. Valeu demais.